Graça e paz. Hoje nós vamos para o nosso 11º capítulo do livro. O tema é o estado da dúvida e da incredulidade. À primeira vista a gente parece significar a mesma coisa, né? Você pensa assim, meu Deus, a incredulidade me parece a mesma coisa que dúvida. Mas nós vamos descobrir que os termos eles são relacionados, mas não têm o mesmo significado. Que ambos são lugares muito perigosos, onde Satanás ele deseja nos atrair. Primeiro, nós vamos aprender sobre a sujeira da dúvida. Duvidar é permanecer entre dois caminhos, implicando na incerteza sobre qual caminho tomar. É dito de crente cuja fé é pequena, estado ansioso, mediante um estado disperso da mente, oscilando entre a esperança e o medo. Vou dar um exemplo aqui de um homem. Certo homem estava doente e queria muito ser curado. Assim ele orava, declarava versículos da Bíblia sobre cura. Ele cria que ele ia ser curado. Mas após algum tempo, as dúvidas invadiram a sua mente. Essa tensão o fez ficar cada vez mais desencorajado a receber a cura. Então Deus permitiu que ele tivesse um vislumbre do mundo espiritual. E esse homem viu um demônio que estava sussurrando mentiras para ele, dizendo: você não será curado. Toda essa história de recitar versículo bíblico como palavras mágicas não vai funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele proclamava a palavra de Deus, uma luz saía dos seus lábios, como uma espada, e forçava o demônio a curvar-se e cair para trás. Essa visão causou uma profunda impressão nesse homem. Ele compreendeu que era importante manter-se declarando a palavra de Deus, porque ela produzia efeito. E a prova disso era o esforço que o demônio fazia para lançar a dúvida, tentando fazer ele desistir das suas orações e da sua fé. A dúvida é uma ferramenta do inimigo, não é algo que vem de Deus. A Bíblia garante que Deus dá a todos uma medida de fé, segundo Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele coloca em nosso coração a fé. E o diabo, ele vem tentar nos enganar e nos atacar com a dúvida. Eis porque é tão importante conhecer, compreender a Bíblia, memorizar versículos chaves, ser capaz de procurar passagens que fortalecerão a nossa fé. Se nós compreendermos a palavra de Deus, reconheceremos quando o diabo estiver plantando mentiras na nossa mente. A incredulidade desmascarada. Vamos ver aqui qual é a diferença das duas. Enquanto a dúvida é uma fé com algumas incertezas, a incredulidade é a falta da crença da fé. A incredulidade ela pode crescer até o total rejeição da fé. Ela cresce de um tamanho que a pessoa passa a não acreditar mais em nada. Mas por mais que ela cresça, né, a incredulidade, ela pode ser evitada. Você lembra da história de Abraão? Que Deus prometeu a um homem, né, de 100 anos, já com a sua, né, idade avançada, e da sua esposa também, que ele seria pai de muitas nações. Abraão ouviu a promessa de Deus e então ele não enfraqueceu na sua fé. Embora havia um espírito de incredulidade que o atacava como um enxame de abelhas selvagens. Quando Deus ele nos diz alguma coisa ou ele pede para fazermos algo, ele também providencia a fé e a coragem para avançarmos. Ele não envia uma batalha para nossas vidas sem armas ou uma defesa, balançando os ombros e dizendo, pobrezinho deles, né? Eu não iria para uma batalha tão despreparado quanto você foi. Porém, boa sorte. Pelo contrário, Deus ele dá a habilidade para que nós crermos que ele podemos fazer o que precisa ser feito. Ele nos ajudará e nos tornarmos mais fortes e nos voltarmos para Ele e para a Sua palavra
em busca de sabedoria e poder nos momentos da luta. Isso faz Satanás tremer. E ele sabe quanto é perigoso uma pessoa com um coração cheio de fé. Eis porque ele vai fazer tudo o que puder para enfraquecer a minha e a sua fé. Eis porque ele mente tanto na tentativa de nos fazer parar de crer. Essas mentiras podem ser muito convincentes. Mas a Bíblia diz que Deus pode tornar as pessoas que parecem fracas e tolas. Está lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 27. E usar essas pessoas até então fracas e tolas para confundir aquelas que são sábias. Ele olha para o nosso coração e não para a nossa aparência exterior. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Quando Deus chama alguém, ele lhe dá o desejo, a fé e a habilidade para a pessoa responder ao seu chamado. Enquanto a semente de Deus é plantada dentro do nosso coração, ela vai estar sendo germinada e crescendo até debaixo da superfície. Satanás, ele trabalha arduamente para fazer que você desenterre essa semente. Ele lhe dirá que ela nunca vai crescer, ou que se ela crescer, ela vai se tornar uma planta doente e frágil, que vai te passar vergonha. E assim você deve arrancá-la, a semente que Deus plantou no seu coração, ou até mesmo ignorá-la e não se importar em alimentá-la e aguá-la. Se você quer caminhar sobre as águas, você deve sair do barco. Provavelmente você conhece a história de Jesus e os discípulos, né? Que estavam no barco de madrugada, longe da terra, quando eles foram pegos por uma violenta tempestade. Jesus, ele tinha ficado, não estava com eles. E o vento e o mar estavam golpeando o barco com uma jogada, como se fosse uma bola de futebol, para um lado e para o outro. Quanto estava forte aquele vento naquele barco. Então, em alguns momentos, entre 3 e 6 da manhã, Jesus se aproximou dos discípulos, caminhando sobre o mar. Mesmo sendo pescadores experientes, porque os discípulos de Jesus que estavam lá eram pescadores, eles começaram a gritar como um bando de medrosos, ficaram desesperados. Eles pensavam que Jesus era um tipo de fantasma marítimo que vinha para aterrorizá-los. Jesus então, gritou e disse: tenha bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Pedro, talvez o mais impulsivo, dos discípulos, gritou em resposta: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus deu a permissão a Pedro e ele pulou fora do barco e, para sua surpresa, começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Mas então ele começou a assustar-se com um forte vento e o mar agitado. E ele começou a afundar. E ele pensou: eu vou morrer. Mas Jesus então estendeu as suas mãos e segurou Pedro e o trouxe de volta. E disse: homem de pequena fé, por que você duvida? Então Pedro e Jesus entraram no barco. Quando eles o fizeram, o mar se acalmou e os nervos em frangalhos de Pedro também. Ele pôde respirar, tranquilo. Falou: ufa, não é hoje o meu dia. Podemos aprender muito, com esse incidente, com essa história. Foi necessária muita fé para Pedro poder sair do barco. Você percebeu que nenhum dos outros discípulos tentou esse novo esporte radical, caminhada marítima, de madrugada? Somente Pedro que teve coragem de sair do barco. Mas então, ele cometeu um erro. Qual foi o erro de Pedro? Ele começou a concentrar-se na tempestade ao seu redor, em vez de olhar para Jesus, para o Salvador, que estava bem à sua frente. A dúvida e a incredulidade o pressionaram e ele caiu, começou a afundar
como um aprendiz de surfista tentando equilibrar-se em cima de uma prancha. Quando a tempestade chegar na sua vida, sempre vai vir de alguma forma, né? Em algum momento inesperado, você está bem, vai vir uma tempestade. Você precisa ser forte. Você precisa confiar na promessa de Deus, no tempo e no eterno amor de Deus por você. O diabo ele vai trazer tempestades na sua vida para intimidar você e para te assustar. Ele quer que você olhe para as circunstâncias, para as dificuldades, para os fatos e não para a visão de Deus, para a sua vida. Uma visão, na verdade, que é muito maior do que qualquer circunstância. Você precisa acreditar na palavra de Deus. E para isso você precisa estar lendo, você precisa ter conhecimento. Lembra do que a gente falou aqui anteriormente? Que existem versículos chaves para acrescentar, né? Para sustentar a nossa fé, é necessário. É verdadeiramente maravilhoso ver o que acontece quando seguimos a Deus e guardamos a nossa mente contra a interferência da dúvida e da incredulidade. Deus ele tem um grande plano para a sua vida. Não deixe o diabo prender a sua mente. Não deixe o diabo roubar de você a paz e a realização que Deus quer que você desfrute aqui nesta terra. Para atingir esse alvo, você terá que ser uma pessoa dura para você poder acreditar. O trecho de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levantar contra os conhecimentos de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As palavras dessa passagem devem demolir o argumento e as pretensões do diabo. Você não deve deixar qualquer tijolo permanecer sobre o outro. Nenhum pensamento pode escapar dessa batalha. Você tem de tomar cada um deles e torná-los obedientes a Cristo. Isso tudo pode soar bastante radical, mas lembre-se, você está numa guerra e sua luta não é uma guerra pela metade. É uma guerra, na verdade, como nós já dissemos, contra principados, potestades, principados, né, malignos, contra o diabo. Não é contra pessoas, não é contra você mesmo. Então você precisa colocar sua mente em Cristo. Não permitir que a dúvida, que a incredulidade tome conta de você, a ponto de comandar a sua vida e permitir que você não acredite mais em Deus e que você perca a sua fé. Fique firme, não duvide das promessas de Deus para a sua vida. Mirella, eu não sei que promessa que Deus tem para a minha vida. Vá buscar em oração, fala com Deus, né? Buscar na palavra de Deus. Você é filho de Deus, você é amado, você é muito precioso. Satanás ele vem com confusões emocionais, trazendo no seu coração tristeza. Esse não é os pais que eu queria, essa não é a casa que eu queria, ou esses não é a família, né, que eu sempre desejei. Você tem o melhor desta terra, desfrute dele. O tempo aqui passa muito rápido e você precisa ter um coração grato para poder louvar a Deus todos os dias pelo aquilo que você tem e pedir ao Senhor para abrir os seus olhos para você viver coisas sobrenaturais aqui e ser uma pessoa que, independente da guerra que você esteja vivendo ou que o diabo esteja trazendo, ser uma pessoa realizada e feliz. Deus te abençoe.